galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para dar uma continuação sobre o nosso conteúdo, né? Sobre aí os países subdesenvolvidos, tá certo? Devo aqui deixar registrado, adorei aí a nossa aula ao vivo, uma interação muito boa por parte dos senhores, gostei muito, né? Estou aí ansiando a próxima aula ao vivo, mas vamos embora, por enquanto vamos com as videoaulas. Só relembrando um pouquinho, tá certo, senhores? Falamos aí sobre os países subdesenvolvidos, quando tudo começou, falamos ali da relação, né, colônia, metrópole e tal, que a colônia ela aí fornecia produtos agrícolas e minérios, né? E a metrópole ela ia, né, pegar esses produtos, transformar em produtos industrializados e depois vender para a própria colônia em um preço aí bem alto. Então essa relação já é uma relação de muito tempo e isso fez com que surgissem os famosos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, como é o caso aí do nosso Brasil, tá certo? Falamos aí, né, da Inglaterra e tal, né, de como ela foi aí majestosa durante vários anos, tá certo? Em relação à Revolução Industrial, que vai ser um marco decisivo. Falamos também sobre as desigualdades econômicas que ocorrem entre os países do mundo, isso proporcionado, né, devido a uma herança colonial e uma herança também promovida, por que não, pela própria industrialização fornecida pela Inglaterra, tá certo? Falamos suas características e tal. Vimos que desenvolvimento é diferente de riqueza, né? Porém, para ser rico, para ser desenvolvido tem que ser o quê? Rico, mas um rico não precisa ser obrigatoriamente desenvolvido. Tem essas pessoas que nascem, né, em famílias muito ricas e essas pessoas são extremamente elegantes e educadas e tal. Aquele pessoal que você vê que não cometeria gafe nenhum. E às vezes tem essa galera que enriquece, tipo, do nada, mas continua sendo aí grosseira, mal educada e tal, mesmo tendo muito dinheiro. Então a diferença é basicamente essa, tá certo? O desenvolvido, ele tem que ser rico, mas o rico, ele não tem obrigatoriamente que ser aí desenvolvido. Nós temos aí o caso do Brasil, né, antes da pandemia, porque depois a gente só vai saber das análises econômicas futuras, né, e temos a questão da China. A China é subdesenvolvida e é o segundo país mais rico do mundo, tá? Então nós vimos aí que a relação dinheiro e qualidade de vida são coisas completamente diferentes, mas que ambos estão atrelados aí à questão do desenvolvimento, tá? Falando sobre o subdesenvolvimento, eu trabalhei com vocês o conceito propriamente dito, né, que vai ser aí um termo elaborado após a Segunda Guerra Mundial para designar alguns países que vão avaliar aqueles lá indicadores sociais que trabalhamos, né? Então aqui eu trouxe um mapinha que vai destacar em azul, olha, os países desenvolvidos, tá certo? Em amarelo aqui os países em desenvolvimento, tá? E esse que parece um roxo, um vermelho, essa cor estranha, meio marrom, sei lá. Essa coloração, esses países indicam países subdesenvolvidos aí. É claro que um pouco mais periféricos, estão um pouco mais abaixo que esses que estão em amarelo, tá certo? Apresentando aí elevados níveis de indicadores sociais a serem modificados, tá? Como saúde, alimentação, renda per capita, entre outras coisas, tá certo? E vamos, enfim, né, a nossa continuação, tá? E a nossa continuação, ela vai trazer uma classificação econômica em termos do mundo muito interessante. Por quê? Porque economicamente o mundo ele está dividido entre norte e sul. A gente chama norte e sul aí geoeconômico, onde o norte, né, os países do norte são considerados países desenvolvidos e
Os países que estão abaixo dessa linha aqui, estão ao sul, são classificados como países aí subdesenvolvidos. Professor, eu posso analisar essa divisão, essa linha imaginária aí, como a linha do Equador? Não, essa não é uma divisão de linha do Equador, tá certo? Que vai dividir o globo geograficamente falando em norte e sul. Não, não é essa a divisão, tá? Essa divisão é a divisão econômica. Percebam aí que a Austrália, tá, e a Nova Zelândia estão aqui, basicamente a Austrália está aqui na região dos países desenvolvidos, mas geograficamente ela está abaixo da linha do Equador, na região sul, tá certo? Então, não é o sul geográfico, é o sul aí econômico, tá? O que vai diferenciar os países serem subdesenvolvidos, os países do sul, e desenvolvidos os países aí classificados como norte, tá? Isso aqui é um norte econômico, uma classificação econômica. Digamos que a Austrália esteja na classificação aí do norte econômico, ou seja, vai ter o mesmo padrão dos indicadores sociais da galera do norte, lá da Europa, Estados Unidos e Canadá, beleza? Para que isso fique bem claro e que não haja uma confusão aí na mente dos senhores. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento, ele vai trazer aí uma contradição muito grande. Observem aí essas chargezinhas, né? Aqui eu tenho um outdoor, tá? Com pessoas possivelmente aí ricas, né, morada da família, vivendo aí em um condomínio, possivelmente fechado, extremamente felizes e tal. E eu tenho aqui pessoas que estão na escórnia da sociedade, um ambiente completamente sujo, né, completamente diferente do que a realidade do outdoor mostra, né? Então aqui essas pessoas, elas dizem, né, de qual planeta eles são. Porque a diferença social, a desigualdade social, ela é tão abrupta, né, que parece que estamos vivendo aí em ambientes diferentes, em planetas diferentes. E é de fato, pessoas que vão morar, relatos de pessoas que vão morar em países classificados como desenvolvidos, dizem aí que são completamente diferentes do modo de vida no qual o Brasil está atrelado. Até mesmo a questão do pensamento dessas pessoas é um pensamento diferente do nosso. E essa questão seria o quê? Seria a questão de qualidade de vida, tá? Então aqui eu trago um fator, que é o fator aí de discrepância social, desigualdade social, muito claro. E essa desigualdade, ela vai apresentar de maneira muito negativa nos países subdesenvolvidos, tá certo? Nós vamos viver aí entre a realidade quase que inalcançável, uma realidade bem cruel aí, proporcionada pelo subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento, ele traz aí uma desigualdade muito acentuada, tá? Uma desigualdade social, senhores, né? Nessa lógica, eu tenho aqui, olha, o porquê, né, dos países ainda serem aí subdesenvolvidos e desenvolvidos e estarem atrelados lá àquela ideia de colônia e metrópole. Vejam aqui, eu tenho as metrópoles, países europeus, Estados Unidos, Canadá e tal. E aqui eu vou ter os países do sul, que são as antigas colônias, principalmente colônia de exploração. Vejam lá como a Austrália estava no norte econômico. A Austrália foi uma colônia de povoamento, né? Diferentemente de exploração. Professora, não houve exploração na colônia de povoamento? Houve exploração, sim, mas o objetivo era outro, tinha-se um objetivo de desenvolver o lugar, né? Diferentemente de uma colônia de exploração, como é o caso do Brasil, da Argentina, do México, de todos os países aí latino-americanos. Por quê? Porque a única intenção era extrair, retirar aí os recursos para enriquecer as metrópoles. Então, quando houve o desenvolvimento industrial, tá? Uma nova forma de se ganhar dinheiro, o que aconteceu? Os países que se industrializaram, consequentemente, eram já os países ricos. E que países eram esses?
os países europeus, tá? Canadá e Estados Unidos. Então, quando houve aí o processo de industrialização que não ficou só restrito à Inglaterra, tá? Depois veio a Alemanha, a Holanda e vários outros países, a Europa, como quase um todo, acaba se desenvolvendo, se industrializando, tá? E isso faz com que eles ganhem aí muito dinheiro. Já os outros países que ainda estavam num processo de independência, começando a se tornarem livres das garras das metrópoles, ainda eram países e são, tá? Século XXI ainda são, apesar de apresentar aí uma industrialização que é secundária em relação aos países desenvolvidos. Mas esses países do sul econômico ainda são países essencialmente agrícolas, tá? Maioria deles para exportação, mas são essencialmente agrícolas. Então, os países subdesenvolvidos vai fornecer ainda no século XXI matéria-prima, tá? Já os países aí desenvolvidos, que estão no norte econômico, vão fornecer produtos industrializados de tecnologia de ponta. Então ainda há essa discrepância entre o que produzir nos países do mundo. Certo, senhores? Vamos lá, algumas características relacionadas aí à divisão norte-sul, tá? Então, a região norte econômica, ela tem uma ampla e diversificada industrialização, né? São várias aí os setores e tal. Vanguarda tecnológica, ou seja, eles têm aí uma gama de tecnologias bem avançadas, elevada urbanização. Grande parte aí dos países são essencialmente urbanos, tá? E isso faz com que eles acabem produzindo mais, porque vão ter aí intensas áreas industriais. Elevado consumo, é claro, tá certo? Porque aí o consumo deles vai estar muito voltado aos produtos tecnológicos e agrícolas também, mas vai ter um alto consumo devido aí à sua situação econômica, né? São as séries das famosas multinacionais ou transnacionais, a depender aí da empresa, né, do tamanho que ela vai oferecer, tá certo? Que ela vai dispor. Exportação de produtos industrializados e de tecnologia. Então, eles exportam pra gente, países subdesenvolvidos, né, industrialização e tecnologia. E a gente vai exportar para eles o que? Produtos agrícolas, tá? E são os centros das decisões do mundo. Então, todo mundo para ouvir o que os Estados Unidos têm a dizer sobre determinado assunto. Todo mundo para ouvir a opinião, né, dos representantes lá da Inglaterra, da França. Você sempre vê se posicionando, da Alemanha e tal. Então você sempre vê essas pessoas se posicionando sobre diferentes assuntos no mundo. Isso por quê? Porque vai interferir aí a economia mundial, tá? E eles é que ditam aí algumas regras e tal. Já a galera do sul vai ter uma pequena industrialização. Não vai ter industrialização, professora, não. Vai ter uma industrialização, só que aí uma industrialização ainda muito lenta. Como eu disse a vocês, aí de segunda linha, tá? De primeira linha, de tecnologia de ponta, tá? Com a galera do norte. Já uma de segunda linha, muito mais assim, de segunda mão, que já foi usada e tal, que já foi utilizada e que hoje não tem assim... Tem a sua importância, mas não é tão essencial e nem gera tanta lucratividade como a de tecnologia de ponta, tá certo? Então, países subdesenvolvidos, eles vão ofertar esse tipo de industrialização. Atraso e dependência tecnológica, nós dependemos de outros países, né, de tecnologia, nós não detemos elas ainda, tá certo? Elevado grau de população rural, em alguns países sim, tá certo? Baixo consumo também, relativamente, né? Onde estão aí instaladas as filiais das multinacionais, e exemplo eu trouxe para vocês aí em outras aulas, a Coca-Cola e outras empresas, né? Nós temos aí filiais instaladas aqui, onde o lucro vai para onde? Para as sedes, que ficam na maioria das vezes em países o quê? Do norte econômico, tá bom? E nós somos também exportadoras aí de recursos minerais e produtos
agrícolas que gera bem menos valor do que produtos aí industriais e de tecnologia, venhamos e convenhamos, tá? Há alguns exemplos de PIBs, né, de maiores economias e tal. Eu trago aí o Japão, eu trago os Estados Unidos, a Alemanha, o Reino Unido, a França, são países que vão ditar algumas regras e vai ter aí uma influência econômica bem interessante no mundo, tá certo? Nos países subdesenvolvidos, a situação é bem diferente daquelas nações que eu citei. Por quê? Né? Porque eles vão ser essencialmente agropecuários, vai estar voltado para a agricultura, para a pecuária e para o extrativismo, que corresponde aí ao primeiro setor da economia. Lembrando que os setores da economia são: primeiro setor, agricultura, pecuária e extrativismo, que está dito aí. Segundo setor é a industrialização, tá certo? E o terceiro setor corresponde aí ao comércio e serviços, tá, professora? Os países têm os três setores? Sim, todos os países vão ofertar os três setores, só que quem oferta o último setor, que seria aí os serviços e o comércio em mais evidência e que tem industrialização forte, são os países que estão em melhores situações econômicas, digamos assim, tá bom? Então, de modo geral, né, desenvolve modelos rudimentares, né, antigos, logo tem aí uma baixa produtividade, tá certo? Apesar de ter aí algumas diversidades de condições, né, e características, o que são características muito comuns aos países subdesenvolvidos, tá? Logo vai apresentar aí um alto índice de mortalidade infantil devido à precariedade na saúde, né, desnutrição e péssimas condições de saúde entre um todo, né, como um todo. Então essas características serão aí muito correspondentes a países subdesenvolvidos, tá certo? Já nos aspectos humanos, tratando aí do fator urbanização, nós vamos ter aí 50% da população que ainda vai viver nas áreas, menos de 50% da população vai viver em áreas urbanas, tá? E a maior parcela da população ainda vai viver em áreas rurais. Isso vem se modificando, claro que a passos muito lentos, né? O campo vem se modernizando, se industrializando e tal, só que claro que isso a passos muito lentos, tá? E eu não falo só de Brasil, falo de outras nações também, tá? Mas esse dado aqui, menos de 50% da população, se aplica mais a países que são países do continente africano, beleza? Algumas nações representam um potencial maior, no entanto, apresentam sérios problemas. A China e o Brasil, por exemplo, são excelentes, né, nesse tipo de fator. Vão apresentar aí problemas seríssimos, apesar de apresentar um percentual maior de urbanização, percentual aí maior de riqueza, tá certo? E que fatores são esses? Que problemas sérios são esses? Seria a hipertrofia aí urbana. E o que seria, professora, a hipertrofia urbana? Bom, seria aí a grande quantidade de pessoas que estão instaladas no centro urbano, né? A urbanização está crescendo de uma forma gigante, que as casas horizontais elas não são mais possíveis. Então é muito comum você encontrar, né, a construção de prédios cada vez mais altos e tal. Isso por quê? Porque o número de pessoas que vivem nas cidades está muito grande. Então o hiper vem daí, está crescendo muito, e trofia vem de união, né? Tá vendo aí uma união exacerbada de construções, né, de concreto e tal, nas regiões da cidade, fazendo com que a cidade ela fique cada vez mais lotada, cada vez mais cheias nesse sentido. Tá certo? Uma outra característica que é muito comum em grandes centros aí é a questão da violência, né? Quando se tem um alto índice de população nas áreas urbanas, consequentemente se tem também um alto índice de violência, e isso está muito presente em países aí subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos você não vai ver isso com mais intensidade. Um outro fator é o favelamento, né?
produção, construção de favelas, que também está crescendo, tá? A gente está vendo aí uma hipertrofia muito grande de favelas que vai crescendo. São pessoas aí que não têm poder aquisitivo muito alto, e elas vão construindo suas residências, né, a forma que podem, trazendo aí uma característica de favelização, ou seja, desorganização urbana propriamente dito, tá bom? Uma outra característica, isso é muito presente em um país subdesenvolvido, tá? É a mendicância, vem de mendigos, o aumento de mendigos e tal pelas cidades é muito comum, principalmente em grandes centros, né? Recife aí, a gente vê aqui em Igaraçu, a gente vê em Abreu e Lima, mas a gente vê em maior quantidade no centro do Recife, Recife Centro, né? Imagina na região de São Paulo. Então os grandes centros, ele vai trazer aí essa característica, que é um problema social e que os países desenvolvidos procuram amenizar, tá? Mas nos países subdesenvolvidos ele acaba se mostrando de maneira mais acentuada. E um fator aí que vai ser determinante vai ser o desemprego. Desemprego vai ser aí um fator determinante e preocupante, porque é ele que vai gerar aí melhores condições de vida para uma população, tá certo? Nessa lógica, a qualidade de vida das pessoas dos países subdesenvolvidos são precárias, porque tem baixa renda, há uma má distribuição de renda, ou seja, uns ganham muito dinheiro, outros ganham bem pouco dinheiro, tá certo? Aqueles indicadores sociais que nós trabalhamos também vai estar em alta, mortalidade infantil, analfabetismo muito intenso, são muitas pessoas que não sabem ler e escrever, tampouco têm um ensino médio ou um grau mais elevado, e isso faz com que baixe aí, né, a qualidade de vida delas, elas tenham empregos inferiores, elas acabem recebendo menos e tal, tudo isso está atrelado, tá certo? E baixa esperança de vida, o que está atrelado à questão, ao fator essencial, que vai ser o quê? Saúde, tá bom? Somente para finalizar, eu trago aqui para vocês novamente esse mapinha, e esse mapinha ele vai distribuir a renda no mundo, né? Aqui eu vou trazer, olha, as maiores economias mundiais em azul escuro. Vejam que estão aqui na Europa, Canadá, Estados Unidos, tá certo? A Austrália, Nova Zelândia, a região do Japão e da Coreia aqui do Sul, tá? As nações que estão em transição, tá certo? Que estão com o pezinho lá no desenvolvimento. Os que são emergentes, que ainda apresentam aí, por exemplo, o Chile, a região da Rússia, estão em transição, né, chegando ao desenvolvimento. Isso quer dizer que o quê? São países que têm aí sua economia um pouco retraída e tal. São economias importantes, mas são um pouco retraídas, mas têm uma qualidade de vida boa para a sua população, digamos assim. São países que dão aí ênfase no fator qualidade de vida, tá certo? Já os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tá? São esses aqui em amarelinho, estão vendo? Esses países aqui são países, né? Não a maioria deles, mas alguns, como a China e como o Brasil e outros, tá? Eles vão apresentar uma riqueza até interessante, mas aí aqueles fatores que eu apresentei para vocês agora, eles são bem acentuados, né? A questão da urbanização, a questão dos mendigos, da qualidade de vida, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo é muito alta nos países que estão em desenvolvimento. Então, assim, eles precisam melhorar muito, tá? E os países que vão apresentar um subdesenvolvimento ainda mais acentuados, percebam que eles estão aqui mais concentrados na região aqui africana, são países cuja sua base é essencialmente agrícola, tá certo? São países que ainda precisam melhorar e muito. Alguns países aqui da África têm, né, sua longevidade chegando em média a 55 anos, e isso apresenta aí um grau muito sério na falta de saúde, entre outros fatores, tá certo, senhores? Essa foi a nossa aula. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchauzinho, fui!